Olá pessoal, de onde estão assistindo esse vídeo? Quero saber. Comentem aqui embaixo. Você já ouviu falar de Lilith? A história dela é tão sombria quanto misteriosa, e muitos acreditam que ela tenha sido o primeiro vampiro da Bíblia. Mas você sabia que sua verdadeira natureza e o papel dela na história bíblica podem ser muito mais assustadores do que você imagina? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma narrativa cheia de segredos ocultos, criaturas sombrias e um lado da Bíblia que você provavelmente nunca ouviu falar. Fique até o final, pois o mistério sobre Lilith vai te surpreender. A Bíblia, com sua narrativa de fé e redenção, esconde mais do que muitos imaginam. Embora Lilith não seja mencionada diretamente em muitos dos textos canônicos, sua história ressurge em lendas antigas e textos apócrifos, como o Alfabeto de Ben Sira, que remonta aos primeiros séculos após Cristo. De acordo com essas tradições, Lilith foi a primeira esposa de Adão, antes de Eva, e ela foi criada igualmente a ele, da terra. Lilith não foi criada da costela de Adão, como Eva, mas da terra, da mesma forma que ele, o que a tornava sua igual em tudo. Ela acreditava que, por terem sido feitos da mesma substância, não deveria se submeter a Adão de maneira nenhuma. Porém, Adão, segundo os relatos, não entendia dessa forma. Ele queria que Lilith fosse submissa a ele, algo que ela simplesmente não aceitava. Essa discordância levou ao primeiro grande conflito no Jardim do Éden, com Lilith recusando-se a se submeter à autoridade de Adão. Ela não se conformava com a ideia de ser uma parceira secundária e desejava estar em pé de igualdade com ele. Essa rebelião a fez deixar o jardim, fugir para os desertos e regiões sombrias do mundo. Disse que, enquanto Adão clamava pelo retorno dela, Lilith se afastava ainda mais, recusando-se a retornar. Por fim, ela foi expulsa do paraíso, mas sua história não terminou ali. Lilith não se perdeu no esquecimento. Ela se tornou um ser primordial e, em vez de retornar a Deus, ela procurou consolo nas profundezas do mundo, onde forças sombrias estavam à espreita. Se você está achando essa história intrigante, já deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que todos conheçam a verdadeira história de Lilith. Após ser expulsa do Jardim do Éden, Lilith foi encontrada por demônios, seres das trevas que a acolheram em seu reino. Ela passou a viver entre as sombras, onde sua dor de rejeição foi transformada em vingança. Em alguns textos, ela é descrita como uma mulher que se transforma em um ser sobrenatural, associada à noite e à escuridão. Ao longo do tempo, Lilith passou a dar à luz uma nova geração de criaturas, os Lilins, seres demoníacos que também habitavam à noite e caçavam as vítimas humanas. Lilith, agora associada a essas criaturas sombrias, tornou-se uma figura temida. Acreditava-se que ela seduzia homens durante o sono, para depois matá-los ou os transformar em criaturas semelhantes a ela. Seus filhos, os Lilins, eram conhecidos por seu apetite insaciável por sangue, e seu modo de vida era ligado ao que chamamos hoje de vampirismo. Eles se alimentavam de sangue humano, especialmente de crianças e mulheres grávidas. Lilith foi associada a vários mitos antigos, como o de um ser maligno que passava pelas noites, entrando nas casas das pessoas e atacando mulheres grávidas, gerando terrores e pesadelos. Ela foi representada como uma figura demoníaca, com o poder de controlar as sombras, com a capacidade de transformar-se e com uma sede insaciável por sangue. Esses mitos, que começaram nas tradições judaicas, se espalharam por outras culturas, com Lilith sendo associada ao mundo dos vampiros, e sua história sendo cada vez mais conhecida como a origem do vampirismo. A relação de Lilith com o mundo dos demônios e o sangue a tornou uma figura central em muitas crenças místicas. Em textos místicos como o Zohar, ela é descrita como uma mulher demoníaca, que se tornou um símbolo do mal, uma força que se opunha à criação divina, uma mulher que se rebelava contra a ordem natural e estabelecia um novo tipo de ser, ligado à morte, à destruição e ao caos. Nesse ponto, ela já não era mais vista apenas como uma esposa rejeitada de Adão, mas como uma verdadeira encarnação do mal. Comente abaixo. Você acha que Lilith é o verdadeiro primeiro vampiro da Bíblia? Vamos debater nos comentários. Apesar de Lilith não ser mencionada diretamente nas escrituras canônicas da Bíblia, ela aparece em passagens que, ao longo do tempo, foram interpretadas por estudiosos e teólogos como uma referência à sua presença nas sombras. Em Isaías 34:14, por exemplo, há uma referência a um monstro da noite,
que algumas versões traduzem como Lilith. Esse monstro da noite é descrito como uma criatura demoníaca que habita lugares desolados e que traz consigo a morte e a destruição. Em algumas tradições judaicas, ela também é associada ao Asmodeu, um demônio que personifica o mal e a luxúria, e com o qual ela teria tido uma relação. Essa relação com Asmodeu a reforça como uma figura demoníaca, responsável por semear caos e destruição na terra. Algumas lendas também sugerem que Lilith teria uma relação direta com Satanás, sendo uma das figuras mais poderosas do inferno. Ao longo dos séculos, Lilith foi associada a outras figuras míticas, como a Dama das Sombras ou a Rainha dos Vampiros. No entanto, as interpretações de Lilith foram variando, e muitas culturas antigas a viam como uma figura ambígua, que representava tanto a sedução e a luxúria, quanto a liberdade e a independência feminina. A lenda de Lilith, com sua sedução e seu apetite por sangue, também se infiltrou nas tradições cristãs, especialmente nas imagens de vampiros. Isso ocorre porque a ideia de Lilith foi adaptada para a literatura medieval, mais tarde, para o folclore popular, associando-a cada vez mais à figura do vampiro. Com o tempo, ela se transformou na mãe dos vampiros, e os vilins foram vistos como seus filhos, criaturas que se alimentam do sangue humano, seres das trevas que vagam pela noite em busca de vítimas. Mas o que acontece quando Lilith decide atacar diretamente os filhos de Adão e Eva? Sua vingança contra a humanidade ainda ecoa em muitas histórias misteriosas. E o que isso tem a ver com os demônios da noite, que se alimentam do medo e da escuridão? Continue assistindo, porque a verdadeira história de Lilith é mais aterrorizante do que você imagina. Se você está curtindo essa jornada pelos mistérios de Lilith, inscreva-se no canal para não perder as próximas partes dessa história intrigante. Nos dias modernos, Lilith continua a ser uma figura fascinante e misteriosa. Ela foi reinterpretada e adaptada em várias formas de mídia, como filmes, séries, livros e jogos. Muitas dessas adaptações a mostram como uma figura empoderada, uma mulher que se rebelou contra as normas da sociedade e que escolheu seu próprio destino, mesmo que esse destino fosse com as forças das trevas. Em filmes e séries, Lilith é retratada como uma vampira poderosa, muitas vezes como a líder de outras criaturas sobrenaturais. Ela é vista como alguém que desafia os limites da moralidade, alguém que representa tanto a libertação quanto a destruição. Porém, além dessas representações populares, a figura de Lilith ainda mantém um simbolismo profundo e sombrio. Em algumas tradições ocultistas, Lilith é vista como uma figura de poder, ligada à magia negra e aos cultos de adoração ao mal. Ela é reverenciada por aqueles que buscam poder sobrenatural, principalmente através do sangue e da morte. Além disso, Lilith se tornou um ícone na cultura do vampirismo, e sua imagem continua a ser usada para representar a sedução, o mistério e a escuridão. No mundo antigo, Lilith não era apenas uma figura isolada das tradições judaicas. Sua presença foi observada e interpretada em várias culturas ao longo da história. Muitos estudiosos acreditam que Lilith tem raízes em entidades ainda mais antigas, como deuses e deusas da fertilidade e da noite de civilizações sumérias, babilônicas e mesopotâmicas. De fato, algumas figuras femininas, como a deusa suméria Lamashu, compartilham semelhanças com Lilith, uma vez que ambas são associadas à morte de crianças e à proteção de mulheres grávidas. Na mitologia suméria, Lamashu era uma deusa demoníaca associada ao mal, e ela tinha o poder de prejudicar mulheres durante o parto, algo que, em muitos aspectos, ecoa as histórias sobre Lilith. Essas comparações sugerem que o mito de Lilith pode ser uma adaptação de figuras anteriores, que foram reinterpretadas nas mitologias judaicas. Além disso, na mitologia babilônica, Lilith é frequentemente vista como uma figura que representa os aspectos mais sombrios da feminilidade e da natureza humana. Ela não apenas representa o desejo e a sedução, mas também a dor e a vingança, tornando-a uma deusa que mistura tanto a sensualidade quanto a destruição. Essas qualidades fizeram com que ela fosse temida por muitos, mas também, paradoxalmente, reverenciada por outros. Se você está achando interessante como Lilith apareceu em tantas culturas antigas, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos para que todos possam conhecer essa história fascinante.
Embora Lilith seja mais comumente associada à mitologia judaica e ao folclore, sua presença também foi sentida no cristianismo. Embora a Bíblia cristã não mencione diretamente Lilith, ela se tornou um ponto de referência para alguns estudiosos da Bíblia, especialmente em relação ao conceito do mal e da rebelião. Como mencionamos antes, a referência a Lilith pode ser encontrada no livro de Isaías, Isaías 34:14, onde há uma menção a um monstro da noite, traduzido em algumas versões como Lilith. A figura de Lilith tem sido associada ao mal nas tradições cristãs, sendo frequentemente ligada à ideia de Satanás e suas legiões demoníacas. Ela foi retratada como a mãe dos demônios, a grande sedutora e líder dos seres das trevas que habitam o mundo. Na tradição cristã medieval, Lilith era vista como um símbolo da luxúria e da tentação, sempre associada aos demônios que corrompem as almas humanas. Ela, em muitos textos cristãos, aparece como uma mulher que se revolta contra Deus, tornando-se um ícone da rebelião eterna. Em algumas seitas cristãs mais antigas, acredita-se que Lilith ainda tem o poder de seduzir os homens e levá-los ao pecado. Isso é refletido em várias tradições populares, como em contos de fadas, onde ela aparece como uma femme fatale, ou mulher fatal, cuja beleza e poder de sedução são irresistíveis e causam a queda dos homens. Esses relatos criaram uma figura complexa de Lilith, que é, ao mesmo tempo, vista como uma figura demoníaca, uma sedutora e uma poderosa força feminina que desafia a ordem divina. Com o passar dos séculos, Lilith foi gradualmente transformada em uma figura central nas narrativas populares. A figura de Lilith se tornou um ícone da literatura gótica e do romantismo, sendo associada ao universo sombrio e misterioso dos vampiros. A partir do século XIX, com o crescimento da literatura sobre vampiros, como as histórias de Bram Stoker e outros escritores da época, Lilith foi vista como a primeira vampira, uma criatura da noite que se alimenta de sangue humano e que tem o poder de seduzir e manipular os mortais. Em muitos livros e filmes, Lilith aparece como uma personagem complexa, que não é apenas uma vilã, mas também uma figura com traços de poder e autonomia. Sua transformação em vampira na cultura popular é uma das mais fascinantes, pois ela combina os mitos antigos de sedução e morte com o novo conceito de vampiro moderno, criando uma personagem multidimensional que representa tanto a escuridão quanto a libertação. Uma das representações mais conhecidas de Lilith na cultura popular é no universo dos quadrinhos e filmes. Ela é, por vezes, mostrada como a mãe dos vampiros ou a líder de um exército de criaturas da noite. Essa representação moderna de Lilith como uma mulher poderosa que governa os mortos-vivos trouxe uma nova visão sobre a sua figura, distorcendo um pouco sua origem bíblica, mas mantendo seu caráter de força independente e implacável. Lilith também teve um papel importante em várias culturas neopagãs, onde foi reverenciada como uma deusa da lua ou da noite, ou como uma deusa da fertilidade e da liberdade sexual. A partir do século XX, a sua imagem foi completamente renovada, sendo vista por algumas correntes como uma figura de empoderamento feminino, uma mulher que se recusa a ser submissa e que busca o controle sobre seu destino. Se você está curtindo essa jornada pelos mistérios de Lilith, inscreva-se no canal para não perder as próximas partes dessa história intrigante. Nos tempos modernos, Lilith continua a ser uma figura fascinante e complexa. Com o aumento do interesse por temas como ocultismo, vampirismo e a figura do anti-herói, Lilith se tornou uma das personagens mais intrigantes da cultura popular. Ela é vista, por um lado, como uma mulher poderosa e independente, e por outro, como uma figura perigosa e demoníaca, cujos poderes podem destruir aqueles que se aproximam dela. Além disso, Lilith também se tornou um ícone feminista para muitas pessoas. Sua história de rejeição, independência e rebelião contra um sistema patriarcal tornou-a uma figura que representa a luta pela igualdade e liberdade das mulheres. Ao rejeitar Adão e o papel submisso imposto a ela, Lilith se tornou um símbolo de resistência e poder feminino, que ressoa com muitas das lutas feministas contemporâneas. Para outros, Lilith ainda é uma representação do mal e da escuridão, a primeira vampira, a mulher que se rebelou contra Deus e que, com sua sedução, continua a capturar almas e destruir vidas. O legado de Lilith,
como uma mulher que não aceitou sua posição na criação e que procurou vingança contra a humanidade, continua a ser um dos mais poderosos e duradouros da história mitológica. Mas a pergunta permanece: até onde vai o poder de Lilith sobre os mortais e as criaturas da noite? O que ela ainda guarda nas profundezas da escuridão? Seu legado, até hoje, molda a percepção de que o mal pode ser sedutor e a luta pela liberdade pode ser perigosa demais. No próximo vídeo, vamos explorar como Lilith ainda influencia as decisões e as crenças de muitas pessoas ao redor do mundo. Lilith não se limita às tradições judaicas e cristãs. Sua figura se espalhou por diversas culturas ao longo da história, se fundindo e se adaptando aos mitos locais, trazendo consigo uma gama de significados diferentes. De fato, uma das razões pelas quais ela continua sendo uma figura intrigante é justamente a sua habilidade de se transformar em diferentes formas em várias culturas. Na mitologia mesopotâmica, por exemplo, há uma figura conhecida como Lilitu, que compartilha muitos traços com Lilith. Lilitu é uma deusa da tempestade, conhecida por seu comportamento selvagem e seu papel na morte de crianças. Ela é, em muitos aspectos, a precursora de Lilith, representando as forças primordiais da natureza e a relação entre a feminilidade e o caos. Lilitu era temida porque se dizia que ela causava o sofrimento das mulheres grávidas, se tomava as almas das crianças. Sua conexão com o mal e com a morte a tornou uma figura central nas antigas lendas mesopotâmicas. Em algumas versões da mitologia suméria, Lilitu é vista como uma deusa da morte e da fertilidade, associada à noite e ao perigo. Ela era muitas vezes retratada como uma figura sedutora, com o poder de transformar-se em uma ave de rapina ou um leão, símbolos de força e destruição. Embora tenha uma natureza sombria, Lilitu também representa a independência e a resistência, características que foram atribuídas a Lilith nas tradições judaicas. Essa figura de Lilitu se fundiu ao longo do tempo com o mito de Lilith, trazendo mais camadas à sua história. Quando o judaísmo e o cristianismo começaram a se espalhar, as lendas de Lilitu foram absorvidas por essas novas tradições, e a figura de Lilith começou a se consolidar como a representação do mal feminino, mas também da liberdade e do desejo. Você sabia que Lilith tem conexões com outras culturas antigas? Se achou isso interessante, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário sobre o que mais você gostaria de saber sobre Lilith. Nos dias atuais, Lilith tem sido uma figura importante dentro do movimento feminista. Seu papel como uma mulher que se rebelou contra a autoridade patriarcal de Adão e sua busca pela independência e poder a transformaram em um ícone de resistência. Para muitas mulheres, Lilith representa a força de quebrar as correntes da opressão e reivindicar o próprio destino. Sua recusa em ser submissa a Adão, e sua decisão de viver sem a necessidade de aprovação ou aceitação, fazem dela uma figura empoderada que inspira muitas pessoas a desafiar normas sociais e culturais estabelecidas. No século XX, a figura de Lilith foi adotada por várias correntes de pensamento que viam nela uma representação da mulher que desafia as convenções, da mulher que não tem medo de se mostrar poderosa, sexualmente independente e livre de julgamentos sociais. Esse aspecto de Lilith foi especialmente enfatizado por feministas que usaram sua história como um símbolo de luta contra a repressão das mulheres. Ela representa a mulher que, ao não se submeter ao domínio masculino, transcende as expectativas tradicionais de comportamento e assume uma posição de poder. Além disso, a imagem de Lilith também foi associada ao ocultismo e à magia, especialmente no movimento da Nova Era. Ela é frequentemente vista como uma figura de sabedoria ancestral e uma protetora das mulheres, uma guia para aqueles que buscam libertar-se das amarras sociais e espirituais. Em algumas correntes do ocultismo, acredita-se que Lilith possua uma sabedoria profunda sobre os mistérios da vida e da morte, tornando-se uma guardiã do conhecimento proibido e oculto. Essa imagem de Lilith como uma figura feminista e empoderada contrastava fortemente com as visões tradicionais de que ela era apenas uma vilã, uma criatura demoníaca que ameaçava a ordem divina. Agora, ela é vista como uma mulher que representa a coragem de ser autêntica, de romper com as expectativas de outros e de reivindicar o próprio poder, sem medo das consequências. Se você está achando essa visão de Lilith empoderadora,
Não deixe de compartilhar com suas amigas e deixar o seu like no vídeo. Vamos espalhar esse conhecimento. Lilith, com seu papel como uma figura primordial das trevas e do desconhecido, é frequentemente associada ao ocultismo e às práticas espirituais não convencionais. Em várias tradições esotéricas, ela é vista como uma deusa ou uma entidade poderosa que pode ser invocada por aqueles que buscam o domínio sobre as forças invisíveis que regem o universo. Ela é, em muitas correntes ocultistas, vista como uma guardiã dos portais entre o mundo físico e o espiritual, uma figura que tem o poder de transitar entre esses dois mundos. De fato, muitos ocultistas acreditam que Lilith tem a capacidade de conectar os seres humanos aos mistérios ocultos, aos conhecimentos antigos e proibidos, ao mesmo tempo em que ensina a importância do equilíbrio entre as energias masculinas e femininas. Algumas tradições associam Lilith à prática da magia sexual, uma prática que envolve o uso da energia sexual para fins espirituais e de autoconhecimento. Nessa visão, Lilith é a deusa da sexualidade livre e da energia criativa, e sua figura é invocada para ajudar aqueles que desejam explorar sua própria sensualidade e descobrir os mistérios da alma humana. Nesse contexto, Lilith não é vista como uma figura negativa, mas como uma fonte de poder e transformação. A figura de Lilith continuou a se espalhar e evoluir na cultura popular ao longo do século XX e XXI, especialmente em filmes, séries e livros de fantasia, terror e mistério. Ela foi apresentada como uma personagem enigmática, muitas vezes como a mãe dos vampiros, uma figura central na criação e no controle das criaturas da noite. Sua associação com o vampirismo é tão forte que, em algumas adaptações modernas, Lilith é retratada como a origem do próprio conceito de vampiro. Em séries de TV como Supernatural, The Originals e Buffy, A Caça a Vampiros, Lilith é uma figura central em muitas tramas que exploram o oculto, a magia e as forças sobrenaturais. Nesses contextos, ela é muitas vezes retratada como uma criatura poderosa, com controle sobre os vampiros e outros seres das trevas. Ela é, muitas vezes, uma antagonista, mas também uma figura que transcende as convenções tradicionais de vilã, mostrando uma complexidade e profundidade que a tornam mais intrigante para o público. Em livros, especialmente na literatura de terror e fantasia, Lilith é frequentemente associada ao arquétipo da mulher fatal, uma figura que seduz e destrói aqueles que se aproximam dela. Sua figura é constantemente associada ao poder, ao mistério e à ameaça de destruição, mas também à ideia de que ela é uma força primordial que não pode ser controlada. Mas a história de Lilith não termina aqui. O que mais ela poderia estar planejando nas sombras? Como seu legado se conecta aos vampiros modernos e às forças ocultas que ainda operam no mundo hoje? No próximo vídeo, vamos continuar a explorar os mistérios de Lilith e como ela ainda influencia os acontecimentos no mundo moderno. Se você gostou dessa parte da história de Lilith, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas revelações sobre esse mistério fascinante.